Minha gente, estamos estreando hoje pela primeiríssima vez um sonho de muito, muito tempo, que é o podcast E Fora das Histórias. O novo podcast de Viagem de Santana e região, onde vamos abordar, entre outras coisas, quem é você, quem é o nosso convidado, a nossa convidada, fora das redes sociais. Porque na convidada, gente, porque nas redes sociais é muito fácil, né? Com edição, teleprompter, e aqui ao vivo, hein? Nessa conversa íntima, nessa conversa próxima, para a gente tentar aí, tirar realmente todas as luzes, todas as edições e mostrar os bastidores. Eu sou Bliss Baliz, como você já conhece, sejam muito bem-vindos. E estou hoje com a primeiríssima convidada extremamente especial, a doutora Carmen Moreira, psicóloga, especialista em TCC, terapia cognitivo comportamental. E daqui a pouquinho eu dou um oi para ela, ela vai falar com vocês, mas deixa eu explicar o que ela é a nossa primeira convidada. Quando eu abri os stories e fiz a caixinha de enquete para perguntar para vocês quem seriam as pessoas, né, as personalidades aqui da nossa região, com quem vocês gostariam que eu conversasse, vocês falaram muitas pessoas, mas dentre muitas falaram sobre pessoas que pudessem falar ao meu respeito. Nada melhor do que a minha psicóloga, doutora Carmen, que esteve comigo durante 2 anos, escutando diariamente, às vezes até 2 vezes por semana, todas as minhas vulnerabilidades. E aí eu já começo a ficar nervosa aqui. Seja bem-vinda, querida. Muitíssimo obrigada, é um prazer enorme estar aqui nesse primeiro, nesse primeiro podcast, que vai ser assim uma honra poder estar aqui falando das nossas vulnerabilidades. E agradeço muito o convite. Eu tô nervosa, Carmen, me ajuda. Já vamos começar usando as técnicas que a gente já sabe. Deus do céu, eu tinha que ter feito terapia antes disso aqui. É um sonho muito grande, eu tô assim, emocionadíssima, a voz embarga, o olho brilha. Ai, que felicidade. Primeiro eu quero agradecer você por topar estar aqui com a gente. Eu quero agradecer essa equipe linda que faz parte da Blitz Lisa, Raíssa, minha gerente linda, maravilhosa, que está comigo em tudo. Minha editora ali que não me aguenta mais, né? E o nosso produtor, ele que é fera, que está sempre por trás das câmeras, mas quem faz realizar tudo, Robson, Robinho, coração, viu? Bora falar então? Quem Vamos? começa? Não, primeiro, acho que a gente deveria começar com uma pergunta. Vamos inverter aqui o papel de entrevistadas? Então, Como você está se sentindo nesse momento, realizando esse sonho? menina, eu tô que parece que eu não tô cabendo em mim, não. Eu não, esses dias todos, não só esses dias, esses últimos tempos, eu mal estou cabendo em mim. É tanta luz, é tanta energia, é tanta. Que, sabe, antes, acho que a gente entende bastante as pessoas quando elas têm insônia por problemas. Eu nunca tive insônia por problema, você sabe disso. Agora eu tô tendo insônia por realização. A empolgação tá me deixando com isso. Meu Deus, o que é que faz? Que bom. Sinta. Sinta, aprecie. E uma coisa muito importante, desfrute desse momento. A gente costuma sonhar muito, correr atrás, e muitas vezes a gente não para apreciar o momento que está acontecendo. Então, só sinta e desfruta desse momento que ele é seu. Esse momento que ele é seu, né? Uma realização muito grande. Eu estou emocionada. Cheguei aqui, vi esse estúdio, parece nível Globo. Então, assim, desfruta desse momento. Esse momento ele é seu. Seu, da sua equipe. Mas aqui tem hoje a gente está num triunfo, assim, uma coisa muito bonita, muito emocionante, mas por trás disso, né, que é por trás das histórias, tem muita luta, tem muitos dias, tem muito micropasso, tem muita renúncia, né, tem muita disciplina. Então, desfrute desse momento. Então, nem nos meus melhores sonhos, viu? Posso te falar que nem nos meus melhores sonhos eu pensaria nisso e nessas pessoas aqui, Uhum, sinceramente, porque as pessoas é bem mais importante, sim. né? Então, doutora, vamos lá, mas vamos falar um pouquinho de você também, né? Vamos explicar isso, né, para falar o que tem por trás das câmeras. Eu quero, eu quero saber como é para você que tem total conhecimento, quando passa por emoções, como é que você enfrenta, como é que você usa a sua especialidade, né? A terapia cognitivo-comportamental para enfrentar os seus fantasmas. Se você puder nos dizer também qual é o seu maior fantasma e com que você tem lutado ultimamente, a gente quer saber, porque a fofoca é logo real. Estou entendendo. Olha, eu faço terapia há 7 anos. Então eu sou assim muito suspeita, porque eu sou inteiramente apaixonada
pelo resultado que a terapia pode gerar na vida de alguém, porque eu sou a prova viva disso. Então, assim, eu costumo dizer que estar do outro lado da mesa para mim é muito importante, porque é ali onde eu sinto o que o meu paciente sente. A gente também precisa entender as vulnerabilidades que o paciente tem. E quando eu me permito ser paciente, isso me cresce muito. Já teve sessões que eu falava assim, o nome da minha psicóloga é Shirley, né? Então eu falava assim, Shirley, hoje não tenho muito o que falar, mas eu preciso estar aqui lidando com o meu próprio silêncio. Então, estar nesse lugar também é um desafio muito grande. Nesse momento, inclusive, tive terapia hoje de manhã, às 8 horas da manhã, né? Então, acho isso muito importante. Quando a gente se permite e escolhe cuidar do outro, é muito importante a gente estar bem. Isso é um problema, inclusive, muito grande. As pessoas, elas cuidam muito bem. Nós somos uma cultura, né? Que vive muito em comunidade. Nós somos seres sociais. E é óbvio que a gente tem esse movimento de cuidar. Principalmente na área da saúde, enquanto profissão, a gente se dedica muito, tem um cuidado muito grande, e é um risco muito grande se perder no meio disso. E o psicólogo, ele está muito vulnerável para isso. Se dedicar muito, estar ali o tempo todo a serviço do outro. E a gente, como é que fica? Eu tenho essa prioridade desde o dia que me formei. Me formei, comecei a terapia. E hoje, né, as minhas vulnerabilidades, ela está muito no campo sobre quais são os meus valores inegociáveis. Porque chega um momento da vida que muita coisa está acontecendo e a gente precisa saber priorizar. Meu momento de vulnerabilidade hoje, o que que é prioridade para mim? Sobre meus horários, sobre minhas decisões, sobre decisões importantes, por exemplo, sobre trabalho, maternidade. São coisas que a gente precisa entender quais são as nossos valores e Eu prioridades. ouvi maternidade. Maternidade, isso é um sonho Hum. que a gente precisa trabalhar isso, né? Em terapia para entender como acontece, como não acontece, o que a gente está disposta, quais são as dificuldades, porque não adianta só sonhar. A gente, além de sonhar, precisa entender quais são as possibilidades que vão acontecer diante das nossas decisões. Isso, Mas quando você fala assim, que agora você quer saber quais são as suas prioridades, né? Você se organizar. Você está falando exatamente de quê? Do profissional, do pessoal, do juntar tudo isso, de de um monte juntar tudo de isso. planos que você está fazendo, é isso? Exatamente, de juntar tudo isso. A profissão, por um período, em torno mais ou menos de uns 3 anos, que foi entre final de 2019 início de 2023, ela foi 100% minha prioridade. Então, eu estudava uma carga horária de quase 5 horas por dia, estava fazendo 3 pós-graduações juntas, tinha meus pacientes para atender. Então, assim, ela era 100% o espaço da minha vida. A partir Isso do foi uma momento. opção ou isso aconteceu? Isso foi uma escolha para onde eu queria chegar. Então você programou. Eu vou colocar aqui 5 anos da minha vida que eu vou dar 100%. Exatamente. Foi? Você já sabe dessa história? Lembra uma história que eu contei que eu fiquei 4 anos sem férias? Sim. Foi essa fase. 4 anos sem férias, nenhumas blusinhas foram renunciadas, então foi um momento de muita renúncia. Naquele momento, a psicologia ela tinha 100% de mim. Toda a dedicação, até porque quando a gente quer ser referência, não dá para oferecer qualquer coisa, não é mesmo? Então a gente precisa entregar o melhor que a gente pode. E quando a gente fala de saúde, a gente precisa oferecer o melhor. O outro merece. O meu paciente é o amor de alguém. Então eu não posso oferecer qualquer coisa. E isso agora mudou. E isso agora mudou. Você agora não está mais 100% de carga horária, já está, como você já chegou no patamar, né? Vamos combinar, bastante agradável profissionalmente, né? O sonho de muitas psicólogas, eu Uhum. acredito. Aí hoje você está com outros planos. Quais são? Hoje temos outros planos. Eu Hum, quero abrir mais espaço para a família, hum, né? Quero pensar sobre maternidade. tá amando? Estamos amando! Estamos. Quem somos nós? Estamos aí conhecendo uma pessoa que entrou no show recentemente. Eu não sei sabendo dele, não. Inclusive, na festa, É ele, na festa, ele, é. Qual foi a festa? Expo? aham, Foi lá que nós conhecemos? foi lá que nós conhecemos. Nós, todos nós. E de lá pra cá tem esse sorriso aí. Tem esse sorriso, né? Então, vamos abrindo espaço para essas questões.
Entendi, cara. Não vai falar quem é de jeito nenhum, né? Nem Não, dar o arroba, nem nada. não é nada. Isso continua fora dos stories. Se isso continua, até a gente saber. Enfim. Então você tá nessa agora de tentar casar esse lado profissional com o pessoal para viver um pouco mais, Exatamente. né? E tá conseguindo? Sim. Tá. Com terapia, Com terapia. fazendo ajustamento criativo. Fazendo como? Tabelinha, igual você me mandava fazer? Sim, prioridades, o que que é importante. Mantém um ritmo de estudo que não é as mesmas 4 horas diárias, né? Até o fim de semana naquela época. Agora eu tenho meus finais de semana que são, assim, só se tiver uma urgência, passo com a família, gosto muito de zona rural, então estou lá Preciso descansando. ligar para atender uma amiga, né? Falar, pelo amor de Deus, tem uma aqui que tá. Ela faz isso no dia de São João, detalhe, viu? Não, Importante. lá que, mas eu falei, deixa eu te falar, tem uma aqui que tá precisando, eu não tenho a técnica, eu preciso de alguém que tenha a técnica para dar o conselho para ela, porque eu sou, quando ela me falou, o caos que tava, eu falei assim, deixa eu te falar, não consigo te falar nada. Tem uma amiga que consegue, deixa eu ligar. E aí você veio de São João, eu falei, cara, Foi. mas tá precisando, tá vendo que não tá Tá. alegre? Mas a gente faz isso. Quando precisa, não abro mão, vou lá servir. Mas hoje eu tenho uma prioridade, realmente. Meus finais de semana são meus, no sentido de estar com minha família, descansar, viajar, que a gente adora. Ô, Carmen, quando você fala assim, agora eu não faço mais isso, antes você trabalhava tipo 7 por 7, agora está conseguindo tirar o que a população normal consegue, que é final de semana e fora do horário de expediente, é isso? Por exemplo, eu tenho as minhas sextas-feiras à tarde de princesa, Todas as sextas? todas as sextas, só se tiver uma urgência. Então, sexta à tarde eu faço a unha, vou conversar com a amiga, faço aquele relatório que faltou, mas sexta à tarde é a minha sexta à tarde. E aí tem o sábado também e tem o domingo também. Tem o domingo também. Cheguei no nível de princesa. Agenda de rainha. E durante o resto da semana, horário de expediente normal. Horário de expediente não é normal, não, porque eu saio do consultório 8h30 da noite. É, tá bom. Aí, de segunda a quinta-feira, em uma intensidade também absurda. Era muito, não é pouco não. Não é pouca, não. Fortíssimo. E aqui a gente tá numa vibe aí de 7 por 7, 24 por 24. Você está na fase que eu estive há um tempo atrás. É. O problema é que eu tô sempre nessa fase. Como é que faz pra sair aí pra ir fazer isso? Você já está mudando de nível, não é? Vamos falar de como você chegou na terapia? E agora, se a gente comparar, você já está num estágio muito melhor. Eu cheguei com. Você chegou na terapia. Pera, moça, devagar, não precisa dessa empolgação. A pessoa tava falando baixo, já começa. Não, olha, sim, peraí. Baixo do microfone. Uma coisa importante é o seguinte: Nervosa. quem vê essa maravilhosa, assim, linda toda, acha que não tem problema. Acha que não tem problema, acha que não tem nada. Não tem não. Mas não tem não. O que que você mais escuta antes de começar a falar como você chegou na terapia? O que você mais escuta sobre você? Sobre os movimentos que você faz? O que eu escuto sobre o que eu posto, né? Uhum. Porque fora dos stories não dá. Só que alto de bater na câmera, o negócio já começou bom. Não tem problema não, querido, pode ficar de boa. Como eu trabalho muito com rede social, isso é um ponto importantíssimo, gente. Rede social tem edição, né? Não é que aquilo ali não seja real, mas é um recorte. Aqui não tem recorte, que é ao vivo. Esse podcast é ao vivo e por isso é o grande desafio dele. Mas na rede social a gente posta os recortes e, obviamente, eu posto os recortes do profissional. Pouquíssimo de vida pessoal na minha rede social, no Twitter. E a gente posta os resultados do trabalho, que graças a Deus, estão sendo muito bons. E aí a pessoa acredita que esse é o todo. E aí que o problema chega, né? Tipo, bem, está ótimo. Não, nessa parte que eu te mostrei, tô bacana mesmo, mas tem tão mais, né, cara? Sim. Tem tão mais, que não é bem assim. E é isso que normalmente acontece. A maioria dos pacientes que chegam na terapia, né? Mas você exclusivamente chegou na terapia num processo muito delicado, Destruída. destruída. Na verdade, assim, se a gente fosse fazer um resumo em uma frase, é craquelada. Você chegou no processo da terapia craquelada. Jogando um saquinho. Pegou assim a vassoura, pá, e vai ajudar. Porque veio de uma sucessão de eventos, De tragédias. exato,
aonde Que não parou, viu? Depois tem mais ainda. mais. São 2 anos de De processo aí. tragédias. Você chegou num nível de ser craquelada a ponto de você não conseguir me dizer quem era você. A gente teve que montar. Claro que respeitando uma essência, mas muita coisa foi modificada. Até porque a gente não volta a mesma depois de tragédias, né? Depois de tragédias, depois de traumas, não ser o mesmo. Para melhor ou para pior. Eu me lembro até que você cogitou. Você falou assim, ó, eu preciso ver se eu vou dar conta disso aqui sozinha. E aí eu já começo a ficar até emocionada. Que eu me lembro, eu lembro muito da nossa primeira consulta. Sim, Você lembra? lembro. Ah, Eu te desenhei até uma arvorezinha. foi mesmo. Pronto, já tá bom, já foi. E aí você falou assim, ó, eu vou ver se eu dou conta. Foi aí que a gente teve 2 consultas por semana, que eu vou dar conta de te acompanhar só se a gente vai precisar de medicamento, de te encaminhar tal, porque, tipo assim, talvez você precise da UTI agora, né? Acho que foi bem isso que aconteceu. Mas aí a gente foi devagarzinho, devagarzinho. É um ato de coragem. Porque eu assim, aí pensa, É um ato uma coisa, né? para dar. Dose mais forte de alguma coisa. Semana que vem ali, a gente já. Não estava esperando por isso, não, viu, doutora? Você tá, mas tá, continue você, porque eu já fiz. Então, assim, foi um momento onde precisou de muita coragem. Estar ali na frente de alguém que você nunca tinha me visto. A gente não se conhecia. Graças a Deus, só foi por isso que eu falei, viu? Porque senão não falava disso. Conhecesse? Nosso primeiro contato, eu lembro que eu te disse exatamente isso. Temos muita coisa. E você está literalmente despedaçada. Você não me pediu nada, você não me pediu nada, eu não te pediu nada. Você falou assim, ó, não te pedi nada, você não tem condição de nada, eu vou ver, pensar, vou ver como é que a gente só respira. Era Exatamente. muito. Eu só precisava te manter viva, na verdade. Viva é ótimo. Certo. Se você quiser falar, assim, pontuar de forma bem superficial quais foram essas vulnerabilidades, eu te permito. Foi superficial, cara. Devagar. Porque não dói até hoje. Porque o trauma dói, sabia? Dói. Tem uma coisa que às vezes. Tem uma pergunta que eu gosto de fazer Sim. depois que. Mas, tipo, por que, mesmo depois que a gente passa, quando a gente conta a história, chora, por que se já passou, continua doendo? Por que Emoção, nós somos humanos. que conta a história da carne? Exatamente. Então, assim, não tem como não me emocionar. Nossa história é a coisa mais potente que existe. Tudo a gente pode transferir. Você pode transferir seu estúdio, você pode doar seus equipamentos, sua equipe pode deixar de ser sua equipe, seu carro pode deixar de ser seu carro, seu filho vai morar em outro lugar. Obrigada. Seu filho pode morar em outro lugar. Tudo muda. A gente vai fazer um caneco, né, gente? A tua história, não. A tua história, ela é intransferível. E ninguém consegue viver ela por você. A gente tem coadjuvantes, mas você é a principal. Você é o eixo da tua história. E é por isso que a gente deve se emocionar, porque isso nos torna humano. Então, nesse momento que você chega muito vulnerável, se eu for muito fundo, você puxa, tá? Tá. Então, assim, é um momento onde a parte profissional você estava muito perdida. Muito perdida. Quem diria, né? Quem diria? Quem é aquela Bliss lá que falaria que, pô, graças a Deus, né? Que não é graças a Deus é todo mundo que fala que isso é meu, não. E que eu construí sozinha, hipótese, ao contrário, já estou até trazendo que me ajudou. Mas aquela Bliss lá, jamais, se contasse pra ela, assim, fala, deixa eu te falar assim, deixa de bobagem. Daqui 2 anos, você vai estar vivendo a plenitude profissional de sua vida. Onde você nem imaginou que queria estar. Nem sonhei. Tinha um. Não tinha audácia de sonhar. Eu Tinha não tinha essa audácia. O que eu tinha era tipo, sei lá, só não me bate mais. Já tá bom. Deixa eu ficar em casa, querendo que tá bom. Então, assim, você vem da trajetória. Quem conhece o Bliss sabe. Por trás dessa comunicadora existe uma farmacêutica, Hum. né, que faz parte da história. E foi um lugar onde você plantou muito, foram muitos anos investidos, e de repente você volta. O voltar foi muito difícil. Era como se fosse uma sentença de não deu certo. Uhum.
Você estava nesse lugar. Eu estou perdida, eu não sei o que eu fiz e deu errado. E parece que qualquer movimento que você fazia estava dando errado. E mesmo, E estava mesmo. tava mesmo. Com evidências. Não, eu dei muito errado. Eu até penso assim, falo assim, ó, não tem chance de eu dar errado, né? Porque tudo que eu tinha pra dar errado, eu dei, gente, agora só vai dar certo. Na verdade, você chegou no fundo do poço. No subsolo do fundo do E poço. cravei as unhas na parede do inferno pra subir. Exatamente. E subiu vitoriosa. Graças a Deus. Mas nesse momento de vulnerabilidade, a gente encontra uma pessoa que tem dificuldade em pensar. Naquele dia eu disse: você não vai tomar nenhuma decisão sem falar comigo, porque você não tem condições disso. Tava exausta. Exausta, totalmente adoecida, Exausta. extremamente impulsiva nas decisões, principalmente quando se tratava de trabalho. Então, assim, não queria parar um minuto, Trabalhando absurdamente. absurdamente. Sem Adoecendo. nem saber o que tava fazendo mais, de tanto que tava no piloto automático. Então, assim, você chegou em um quadro que a gente chama de exaustão, extremamente exausta. Eu tive um burnout, assim. Sim, falamos disso. Na verdade, você teve antes do golpe final de ter caído no poço. Você já é vindo no Ou seja, processo, eu já tava além dele. você já estava além dele. Seu processo de adoecimento, ele veio de uma Isso, trajetória. isso, isso estava me encaminhando para uma depressão? Na verdade, na verdade, burnout, ele é um nome bonito. Não, gente. Na verdade, burnout é um nome bonito que tem no CID-11 para dizer que a pessoa adoeceu vinculada ali ao trabalho, mas na verdade, burnout é uma depressão. Tanto é que burnout não existe essa nomenclatura no DSM-5-TR que a gente utiliza, É um código que de é o manual diagnóstico, né, que o psicólogo, o psiquiatra utiliza. Não existe burnout no DSM-5-TR, só no CID-11. Por essa questão mesmo trabalhista, de um relatório, então a gente usa burnout. É a mesma fada princípio, né? Um nível de exaustão. Você já veio de um nível de exaustão desde a época que você estava ali exercendo a farmácia, a coordenação, uma rotina muito acelerada. Eu me lembro que você disse assim: eu trabalhava dentro do banheiro. Uhum. Imagina aí, gente, a pessoa ir para o banheiro, levar o computador, porque trabalhava dentro do banheiro. Porque minha família reclamava muito, que eu não tinha tempo para nada. E aí, para disfarçar, eu pegava o banheiro o computador para terminar as coisas que eu achava que eu tinha que dar conta de tudo isso é fato. E foi uma época onde você já vem descendo, né? Sobrecarga, dificuldade ali de gerenciar a sua vida pessoal e a profissional, um excesso de autocobrança, não era nem cobrança externa, porque você entregava além. Sempre, sempre. Quanto mais você entregava, mais você se cobrava. Então a gente já vem no nível de esgotamento. Tivemos um processo onde você fez um investimento e deu muito errado. Isso te destruiu profundamente, porque naquele momento você entendia que aquilo era um sonho. Uhum. Não, e foi assim, não foi um investimento que deu errado, foi o que eu acumulei numa vida inteira de trabalho, que eu investi em algo e que deu errado. Não foi um investimento, foi o investimento. Porque eu trabalhei, para um investimento que eu fiz, eu trabalhei 7 anos. E tudo, praticamente tudo não, mas praticamente tudo eu coloquei nisso. E tem uma soma de fatores, incluindo a pandemia, mas uma soma de fatores. E deu errado, cara. Deu errado, gente, deu errado demais. Todo mundo aqui sabe que eu já contei essa história aqui do estúdio. O microfone tá longe. E deu errado porque, assim, aí ela volta para a cidade dela, que é Riacho, onde muda a casa onde morava, onde muda a profissão. Isso aí depois que deu tudo errado. Aí eu acabei me mudando, né? Mas eu não me Exatamente. mudei porque deu errado. Na verdade, eu me mudei por outro fator, que foi familiar também. Uhum, Na época, meu esposo foi transferido e aí a gente veio. Mas aí eu já vim com o pós errado, entendeu? compôs errado. E aí você chega para mim nesse momento. Então você chega para mim em uma cidade, era a tua cidade, mas era uma cidade nova porque você passou muitos anos fora, onde muda toda a sua rede social, ali, de amigos, convivência. Aqui você tinha sua família, que sempre foi, mas aquela convivência de anos a gente retira. Não, muita mudança, muita mudança. Exatamente. Sequência de mudanças que eu tive que absorver em tempo recorde.
para quem estava craquelado, imaginei. Nossa, Tem que respirar e se adaptar no cenário novo. e mais, e agir, porque essas mudanças elas necessitavam de ação. Não, tipo, eu tinha que vender coisas, eu tinha que fazer mudança, eu tinha que transferir. Gente, era muita coisa, sabe, até transferência de colégio e tal, era muita demanda burocrática no momento em que eu mal conseguia respirar mesmo. E eu, graças a Deus, eu fiz tudo isso, mas eu liguei o piloto automático. Eu falei, ó, não vou sentir mais nada, vou fazer o que tem que ser feito. Exato. E foi um caos. Aí depois que tudo que a poeira se assentou, aí eu fui lá e falei, ó, eu preciso de ajuda, tô muito ruim. Tô muito ruim. Tô batida. E assim foi. E assim foi como você chegou. E aí? O que que você aprendeu com isso? Eu aprendi que estar naquele lugar era importante. E, na verdade, muitas vezes eu fui insuportável contigo, né? Todas, né, cara? Todas. Você, eu vou te falar, eu falo Não com todo aliso, mundo, misericórdia, cada tapa na cara. mas Que é aquele dia, sem mentira. Gente, tá aí, uma coisa, como de olha, que Robson, essa coisa importante. Vocês que marcarem terapia, pelo menos as primeiras sessões, marquem no final do dia. Porque esse dia aí eu não consegui fazer mais nada, as coisas que ela me disse. Sabe, eu não conseguia reagir mais, porque minha energia tinha ido toda ali. E eu marcava sempre com ela, no outro dia, porque eu sei que eu ia ter ali uma carga de pensamento depois que eu não conseguia mais. Era tanta coisa que eu tinha que ver, que eu tinha que pensar, que eu tinha que agir. E o bacana, isso aí você tem que contar também, é que você falou, tô bonitinho assim. Me dá, vocês não sabem mentir, mas se você sabe, me fala que eu vou. isso é o que a gente chama de um prognóstico muito bom. Quando você chega, a gente pega ali, tanto é que eu tenho uma folhinha, né, no primeiro dia, nos outros eu não anoto nada. Mas no primeiro dia eu tento anotar tudo. E quando você sai, a gente monta ali a conceitualização do caso. Por isso que a terapia é individual. A gente não só aplica uma técnica, a gente entende as histórias de vida do paciente, as vulnerabilidades do paciente e as potencialidades dele. E uma das suas potencialidades maior era a tua rede de apoio. Você tinha uma rede de apoio que era boa, tinha algumas vulnerabilidades, mas era uma rede de apoio boa, e a sua facilidade de seguir uma disciplina. Facilidade, né? Viu? Facilidade não é a determinação, talvez. Porque Não sei fácil. o que era, mas você é muito disciplinada. Já teve situações de você me dizer assim, não concordo contigo, mas eu vou fazer. Claro. Se der errado, eu volto aqui. Quem sabe é você. Então, Foi para você é muito disciplinada. E isso nos ajudou muito. Nos ajudou bastante. Mas foi delicado. Muitas vezes ela quis não voltar. Tinha semana que eu mandava mensagem, não posso. Ai, cara. Falei, Miss, você não tem opção de não vir. tá. Mas foi bom. Bom, tá vendo? Não tinha opção de não vir. Então foi essa a situação. E aí, falar do movimento de. Não dá pra falar só das coisas ruins, né? O que você considera que a terapia mais te ajudou nesse momento que você chega assim pra cá? Nossa, me ajudou a ter mapa. Você me dava mapa, porque como eu não conseguia mais pensar, minha cabeça estava exausta, de fato. Eu não conseguia. A gente chega uma hora que você está tão confuso, que é tanta coisa que dá errado, né? E você está num momento de crise. Não confie o seu pensamento, não confie em sua mente, não. Porque sua mente, ela vai te alinhar. Eu não falar uma palavra aqui porque tá ao vivo, sabe? Mas sua mente, ela não vai te ajudar nesse momento. Você precisa ter alguém. E aí, cuidado. Muito cuidado com isso. Porque uma coisa é ser, não, eu tenho uma amiga, eu tenho uma mãe, né? Eu tenho uma pessoa da família que me ama muito. Mas não sabe, gente, você não tem a técnica. Nesse momento, você precisa de alguém com técnica. É frieza profissional. E isso eu tenho muito claro comigo. Eu tenho pessoas que me amam muito, mas que às vezes me dão conselhos que não são os melhores. Por quê? Porque não tem a técnica. Não tem como ajudar. Quando eu te trouxe essa amiga urgente, eu falei pra ela, eu falei, ó, esse é o problema, é que eu podia dar mil opiniões, mas o que eu preciso é de um caminho certeiro. E eu não vou ficar falando coisa que daqui a pouco vai até te atrapalhar, mesmo com a melhor das intenções. Que intenção é terapia, Exato. né? Tem uma analogia que eu sempre uso, e tem óculos. Eu acho muito legal, porque assim, quando a gente fala sobre família, amigos, quando... Gente, só. Só. Dá licença aqui. Quando eu coloco ele, eu vejo a cena com a lente mais enmarronzado, o tom que a lente me permite. Se eu troco essa lente para uma lente vermelha, eu vou enxergar
seu estúdio com a lente vermelha. Na terapia, a gente considera que cada pessoa tem suas crenças. Crenças são como lentes que a gente enxerga o outro, o eu e o mundo. Então, quando você me pede um conselho como amiga, eu estou falando para você através das minhas lentes. Então, é como se eu estivesse falando através dos óculos que eu uso. E os óculos é o que? É a minha história, é os meus valores, são as minhas crenças. E essas crenças nem sempre são saudáveis. Essas crenças, inclusive, podem estar adoecidas. Então, eu vou te falar muito com base no que eu sinto e na minha experiência. Por isso que é um perigo muito grande. Não é que essas pessoas não ajudem, mas a gente tem um perigo muito grande porque ela está falando sobre a tua história na visão e percepção dela. E na terapia, nós estamos ali de uma forma, eu costumo dizer que a gente jamais vai ser neutro. Neutro é detergente, tá? A gente tá ali para sentir, para vibrar junto com o paciente, mas sem ter nenhum nível de julgamento. E eu considero, assim, necessário o psicólogo fazer terapia. Tanto é que, para mim, escolher o meu psicólogo, eu precisei saber se ela fazia terapia. Por quê? Porque a gente precisa estar bem para não deixar que as nossas crenças interfiram no nosso manejar do nosso paciente. Então, eu estava ali sem crença nenhuma. Eu acho que é isso. E eu buscava isso, porque eu tenho esse discernimento profissional, né? Que pela oportunidade que eu tive de estudar, tal, eu sei que técnica é algo substituível, você precisa ter competência, competência e habilidade é algo que você aprende estudando, não tem outra forma, né? Tanto na teoria ou aplicando na prática. Então, eu tinha isso, falava, eu tô assim, realmente, eu tô doente, eu preciso ir, não é só. Como a gente, sei lá, quando tá com problema no estômago, a gente coloca um gasto, né? Falando, eu preciso ir num especialista que me deu o mapa. Por quê? Porque eu estou disposta, você não sabia nesse ponto, né? Eu estou disposta a fazer o melhor, mas eu não sei. Eu não sei porque eu estou exausta. Eu não consigo, eu não consigo nem decidir, nem saber se o que eu estou decidindo é bacana. Às vezes pega conselho, eu não preciso de conselho, cara, eu preciso de um plano prático. E aí foi porque eu escolhi também você, por causa que eu li um pouco sobre a terapia cognitivo comportamental. Porque eu também não queria um negócio muito filosófico, sabe? Eu queria um negócio assim, ó, eu queria estar na fila de casa. Tipo, eu te conto hoje, amanhã você já me diz, porque, como você sabe, eu sou acelerada. Então, eu quero reverter isso aqui, eu quero inverter, assim. Então, fala aí o que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Ah, você sabe contar contigo. Você me dá um mapa, eu só jogo. E assim foi feito. E eu acho que aí foi muito bom. Acho que a gente acelerou o processo nesse sentido, não Muito. sei se. Mas eu vivi assim. Literalmente, muitos momentos a gente desenhava o mapa juntos. Né? Era muito papel de fazer esquema, de fazer rotina, de E aí, na outra semana, traz isso aqui foi, isso aqui não foi, isso aqui foi, isso aqui não foi. Pronto, e agora? Aí tu faz isso. Aí foi muito legal. Eu lembro que depois de 6 meses, eu já me sentia na enfermaria. Eu tinha saído, assim, da UTI, eu já estava bem você já estava se reconhecendo. já. A gente já começou a fazer planos nesse momento. E sabe uma coisa muito importante que, inclusive, este momento aqui, ele é muito valioso? Porque quando a gente vê nos stories, as pessoas se comparam muito. Então, assim, eu adorei o tema do podcast, né? Que tem por trás dos stories. A gente mostra o que a gente quer. Parte boa, parte bonita. E muita gente que está adoecida, olhando isso, apenas se compara com o que está vendo. E aí se sente inferior, não busca ajuda e vai adoecendo. A pessoa, ela se automutila emocionalmente falando. Então, o nível de comparação, as crenças que está vinculada a isso, a dificuldade de dizer assim, eu não dou conta sozinho. Ter coragem de fazer o movimento de pedir ajuda porque acham que o movimento de pedir ajuda é fraqueza. E muito pelo contrário, é um ato de coragem. Com certeza. Então, quando Com você inteligência emocional. exatamente. Quando você fala esse movimento do como você estava, é importante porque as pessoas precisam saber que a gente raramente mostra o lado ruim. Eu já fui uma pessoa extremamente ansiosa. Quem diria, né? Quem diria? Meu nível de regulação hoje há uns 4 anos é impressionante. Mas eu já fui uma pessoa ansiosa. E essa regulação é da prática. Da prática, do autoconhecimento atrelado à prática. Eu te acho zero ansiosa. Hoje de fato. Na verdade, Tenho paciência para esperar o resultado das coisas que eu não tenho de jeito isso nunca foi motivo para você trabalhar na terapia, porque de fato é muito bom. Isso em relação a tudo. A parte profissional,
A parte de academia, a gente estava aqui conversando antes. Eu sou muito de entender o caminho que eu preciso fazer para ter o resultado que eu quero. Eu sou muito paciente em relação a isso. Isso é bacana demais, cara. Muito. Porque as pessoas elas sofrem por um resultado do quais elas não estão tendo uma ação. Como é que eu espero colher melancia se eu estou plantando milho? Não faz sentido. E elas se frustram por isso. A gente quer milagre. A gente quer milagre. E a gente precisa entender que precisamos de micropassos. Esses micropassos precisam ser também avaliados porque nossas ações estão atreladas muito às nossas crenças e os nossos pensamentos e as nossas emoções. Quando um está bagunçado, pode interferir em todo o resto. E muita gente está adoecida e não consegue buscar ajuda por isso, porque acha que dá conta sozinha, porque todo mundo dá conta sozinha, todo mundo tá bem postando, tá bem, tá saindo, tá bonita. Por que que só eu estou sofrendo? Mal sabem que por trás das histórias a gente tem pessoas em vulnerabilidade, mas a gente precisa treinar a habilidade de ter coragem. Eu fui uma dessas, né, gente? Estou na terapia há 7. 7 anos não é 7 meses de terapia. Terapia é necessário, sabe, é saúde básica, não tem como, tem que ter, cara, não tem como, quanto mais atualmente que a gente tem as redes sociais. E aí, nesse ponto que você falou, eu trago muita essa responsabilidade, foi por isso também que a gente pensou nesse tipo de podcast, porque como eu trabalho com isso, mostrando os recortes da vida, né, porque não é uma mentira, mas é um recorte, assim, a porcentagem, eu também acho que a gente tem essa responsabilidade de mostrar para as pessoas que isso é um recorte e que tem muito mais, que vai além. E acho que esse podcast ele cumpre essa função também, de mostrar um pouco mais. Você tem que ter, tem que ver que isso aqui é produção, né? Isso aqui é estúdio. Essa sala não existe, ela é um cenário, né? Aqui não convive familiares, não, não. Aqui a gente vem para gravar. Essa luz que vocês estão vendo aí, tem aqui uma, duas, três, quatro, sei lá, três câmeras. É muita edição, é muita. E aí a gente precisa trazer isso para trazendo essa responsabilidade mesmo de mostrar para as pessoas que não é mesmo. Falando as histórias, a gente tem uma história. Eu costumo dizer que o extraordinário da vida acontece no ordinário, do dia a dia. É o que você faz no dia a dia que vai construir o seu extraordinário. As pessoas estão muito voltadas, e eu acho que a rede social ela potencializa muito isso. Está muito voltada para o extraordinário apenas, mas não entende que a construção dele é através do ordinário, que é a disciplina, que é a manutenção, que é o micropasso feito diariamente. As pessoas. Eu já ouvi muita gente dizer assim: tô com vergonha de vir aqui, porque eu acho que você não vai me entender. Eu sempre escuto isso. Eu acho que você não vai me entender, porque você nunca passou por isso. E aí eu me lembro de uma senhora que chegou na terapia e disse isso pra mim. Ô, minha filha, eu vim aqui porque a minha neta te viu no celular, mas eu acho que você não pode me ajudar. Porque ela é mais velha, ela tem mais experiência, você não vai saber. E até, na percepção dela era porque eu não estava sentindo a dor dela, e não era uma dor visível, não me mostrava em exames, por exemplo. E aí eu disse a ela assim, ela já tinha tido câncer. E aí eu perguntei a ela assim, quando a senhora foi tratar o seu câncer, seu médico já tinha tido câncer? Aí ela não. Aí eu disse, então também não preciso sentir a Reta e sua dor reta, como sempre, né? para poder te ajudar. Então é isso. Então, assim, não é sobre eu ter vivido, é sobre eu ter a escolha de descer com os meus equipamentos no lugar que você está, que é o fundo do poço, para poder te salvar, porque é com os meus equipamentos que eu te tiro de lá. Mas é só sabendo as suas condições. Agora tem um detalhe, né? A gente está falando muito de fundo do poço, de crise e tal, mas terapia não é só para isso, não. Não, Terapia é manutenção, né? manutenção. Então, assim, depois que você melhora, né, que você está bem, ainda é necessário, todo mundo precisa, na verdade, mesmo que não está passando por uma crise muito. Explica pra gente como é isso, Carmen. Eu costumo dizer que a gente tem 3 grupos. A gente tem um grupo de pessoas que tem uma capacidade de resolução de problemas muito bons e que não são pessoas que precisam de terapia. Eu costumo dizer que nem todo mundo precisa, mas todo mundo merece. Então é diferente. Então a gente tem esse grupo de pessoas, que é uma minoria, que tem uma resolução de problemas muito bons, que consegue não absorver tanto sofrimento, que tem uma qualidade de rotina. Então isso Né?
os Budas. Minoria. A gente tem um grupo de um nível de sofrimento muito grande. São pessoas que não têm um diagnóstico, um transtorno mental, mas que têm um nível de sofrimento. Esse nível de sofrimento pode ser pela história de vida, pelo momento específico, o luto de alguém, uma separação, eh, um negócio que deu errado, um filho que adoece, um projeto que não foi para frente. Então, tem momentos que a gente fica muito adoecido por uma situação ali do momento da história. A gente tem as pessoas que têm o que a gente chama de traços de um transtorno mental. Então, por exemplo, você pode ter um traço de ansiedade com alguns sintomas, algumas características, porém não é o suficiente para fechar um diagnóstico. Eu preciso de 5 critérios para fechar um diagnóstico de ansiedade, por exemplo. Você tem 3. Isso faz com que você não tenha ansiedade? Não. Você é uma pessoa ansiosa, o seu tratamento vai ser o mesmo do que um paciente que tem esse diagnóstico, porém você não fechou os critérios suficientes para o diagnóstico concreto, mas você tem um traço e você vai ser vista e tratada exatamente como um paciente que tem ansiedade. Então você é ansiosa com critérios e traços daquele adoecimento. Isso pode ser em qualquer processo. E aí a gente tem um outro grupo que é os pacientes que de fato fecham o diagnóstico, né? Um transtorno de humor, transtorno de ansiedade, um transtorno de personalidade. É muito comum os pacientes chegarem com mais de um transtorno no processo terapêutico. Então, são pacientes que de fato vão precisar ali de um suporte da medicação, com acompanhamento psiquiátrico de perto. E temos essa galera aí que se divide nisso, mas a gente está falando de sofrimento humano. A gente tem um sofrimento muito significativo. E esse sofrimento, quando guardado, ele vai abrindo buracos. Lembra daquela... Quem é da época de Chiquititas? Eu sou antes. É antes? Lembra de uma musiquinha? Do coração com buraquinhos? Olha lá, a Raíssa tá lá falando que ela é da época. Você lembra, Rai? Canta a música aí. Então, assim, eu costumo dizer que a gente tem muito buraquinhos na nossa história de vida e isso gera sofrimento. É na minha época, de Chiquititas. Eu amarrava o cabelo assim, ó. Adorava. E eu chorava, né? Tati. Nossa, eu lembro de quase todo mundo. Mas, assim, a gente tem buraquinhos que não significa que a gente tem um transtorno, mas que a gente tem um sofrimento. Aham. E aí precisa ser cuidado. Eu me lembro que a gente pesquisou um monte comigo. Sim. Não Eu fechava, suspeitei né? na época do espectro autista em você. Foi, faltou um critério, parece. Que eu Não, gosto de mudança, uma coisa dessa. faltou. Você não bateu os critérios suficientes para fechar o diagnóstico. Mas eu tinha quase certeza quando eu cheguei. Você era muito introspectiva. Perspectiva. Introspectiva. Super. Super. Você vivia no seu mundo. Ah, tá. Mas isso continua. Você vivia no seu... A gente avaliou e foi descartado. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. E se quem não fala, não conversa, como é que vai fazer a terapia? Porque eu já indiquei para aquela ali trocentas vezes. Ah, É o nosso Lombardi. estou achando que vamos... E mas eu não consigo falar. Ele senta que ele não fala. Ele não precisa falar. Deixa eu... Ele vai ficar calado lá. Ele chega lá que a gente dá conta do resto. Daqui vem, né? Mas vamos criar uma Vamos entender o porquê que ele fala. Eu E a gente usa outras estratégias. tento. Se for para cá, assim, eu que conversa um pouco, mas ao vivo. Enfim, voltemos. Aí, estamos acabando. O problema de todo mundo é terapia coletiva, Estamos por trás das histórias da equipe inteira. da equipe inteira. Ó, aquela ali, eu já vou falando, Raíssa. Hum, Todo mundo sabe que é a Raíssa. Tem um problema sério, cara. Ela é militância. Só que o problema, filha, é que ela tem 19 anos e ela tem uma vida como se ela tivesse. Você não tem noção de conversar. Ela vai trabalhar. E outra coisa, quando a gente vai falar de outra coisa com ela, ela fica conversando, não, acha que é perda de tempo. É sério, velho. Você acha que e da minha agenda, porque deixa eu fazer uma declaração. eu falei todo dia, você acha graça, mas isso não é, Não é só... é um conselho. Nessa Olha que chegamos. Isso não é saudável pra você, você não pode viver dessa forma. Tipo, porque hoje ela já inicia minha vida, Sim, né? Vida profissional, é minha vida. Do tipo, não, porque tal dia você é isso e aquilo. Ah, foi. Então, pronto. isso pra mim me tirou, assim, 50, sabe aquela... Sim, Eu não sei se eu já te contei dela, mas maravilha. sim. Na época que você estava finalizando, foi quando ela estava chegando. Então, foi por isso que a Aida saiu. Porque aí ela chegou e deu conta. Só que eu olho pra ela e vejo
que eu acho que a longo prazo é péssimo. Sim, foi o que aconteceu contigo, né? Como eu disse lá no início. Você É, vive o processo falei, desse mesmo processo. vou chegar lá, eu, E assim, gente, trabalhar não é um problema, é bom falar isso. É bom. né? Porque senão vai dizer assim, trabalhar muito adoece. Se fosse depender disso, eu estaria internado, né? Então, assim, trabalhar não é um problema. Você não ter vida para além disso, que é um problema. E duas coisas, a gente tem dois tipos de descanso, viu? Então, né? Dois tipos de descanso. A gente tem um descanso, que é parar, dormir, descansar. E a gente tem um descanso que é o oposto daquilo que te cansa. Vocês aqui, descanso para vocês é o quê? Enfia lá no meio do mato, sem telefone, sem telas. Porque o que cansa vocês é isso aqui. Tá todo mundo rindo aqui, problema, tá todo mundo já desesperado. Então a gente precisa desses dois tipos de descanso. Sempre assim. Quem trabalha com muita gente vai precisar de um descanso que é o quê? Uma solitude. Mas quem trabalha na solitude Isso demais com você. precisa ir para o social. A gente precisa ter isso. A gente precisa ter uma rotina que seja saudável. E isso restabelece, gente. Totalmente. Eu falei que foi assim, Carmen, ela pode ficar lá dentro daquele quarto, não fala com ninguém, porque é muito tempo, o tempo todo, né? Muitas. Acaba socializando muito e não precisa daquele momento para dar uma recarregada de energia. O problema Você lembra de um plano de ação que você teve quando você começou a comunicação sobre o uso de telefone? lembro demais. Tinha a hora certinha, tinha que ligar, botar o Exatamente. horário, tirar e tal. E eu queria um espaço onde você nem tocava no telefone. Mas eu nunca te pedi para não trabalhar muito. Menina. Nunca, nunca. Então, assim, trabalhar é muito bom. Trabalhar muito também. Mas o trabalhar muito precisa ter uma base que sustenta a saúde. Até porque você não é o seu trabalho. O seu trabalho é uma parte importante de você. Mas você não se resume ao seu trabalho. E eu tava resumida. Você está resumido. Tá. Eu lembro que você perguntou assim, qual música que você gosta? Cara, eu não sei, não ouço música do trabalho. Tenho ideia. Hoje eu sou uma pessoa musical. Já tô assim, por quê? Porque aquela ali tá com a carga agora. Eu passei agora, tá com a carga. Agora eu deliguei. Tô Não terapizada. conseguia delegar. Não conseguia delegar. Não tinha condição nenhuma. Ela ia delegar como? Se eu não tinha um real, eu tinha que levar tudo nas costas. Eu ia delegar. Querida, você já teve uma equipe contigo. Eu já tive aqui comigo. Você já teve uma equipe em outros tipos de trabalho e você fazia o quê? Carmen, se eu pedir alguém para fazer, não vão fazer como eu, vou ter que refazer, eu vou ter dois trabalhos. Era isso que você respondia, entendeu? Acho que isso aqui virou um programa de humor. Você me respondia isso. Mas agora não. Ixi, não vou fazer nada, né? Não. Falta matar ali. Eu falei, não, não quero, vai você. Sei que Não, você não, já não, não, não. Isso é resultado. Pô, não, quero. Culpa da parte de ata, De alto na verdade, vai acontecer teve alta. não? Isso é CD. Ah, não. Eu já vou voltar, que eu tenho tanta coisa pra compartilhar. Agora tem a parte boa, cara. Sabe? Tem a parte parte boa. boa que eu preciso compartilhar. Tem a parte boa. Já está. Essa semana, inclusive, eu te mandei uma mensaginha. Mandou. Eu acho que aquela ali vai Você fez pra mim, hein? Bonita. Tá explicado, né? Codificado. Vocês pegam o código. isso aqui não. Vocês pegaram o código. Não. Então, você fala lá da parte que a gente sai do poço. E ela tá me julgando, ela tá me olhando, eu já conheço o olhar. Ela tá me olhando com o olhar de julgar. Isso que ali é pensativa. Isso é verdade. Você vai começar quando você vai patrocinar a terapia dela? Ela patrocina, porque eu preciso dela terapeutizada. Você precisa dela Investimento. vinculada. É investimento. A gente faz perguntar. Talvez, né? Eu acho que eu tenho que ir. A bebê, na verdade, não eu. Porque aí a gente paga em vídeo, cara. Pelo amor de Deus. Você precisa. As redes sociais não vai ativar, não? Sim, uma coisa que você tinha colocado o micropasso que parece que não consegue. Foi, mas aí, escuta. Eu tive uma dificuldade na fala, né? Enquanto eu falava, eu mordia a língua. Mas já pensou. E aí passou. Aí o telefone deu pau. E você sabe como eu sou organizada financeiramente. Não dá pra comprar sempre. Mas já vão tempão, Carmen. Já estou me organizando. Este mês a gente já vai usar aqui ó, esse estúdio lindo para fazer as fotos. Já estou Porque você, minha querida, você foi meu primeiro cliente. E você foi meu primeiro cliente, não falei, não. Foi você que me fez. Você fez. exatamente isso. Você falou, vem aqui fazer umas. Foi assim. A gente estava em outra parte, mas tudo bem. Você estava lá no seu universo da moda,
Que eu E não entendo você, nada até hoje, porque na verdade era o marketing que me sustentava. mas você gostava do marketing, das edições. É. Teve um que eu me lembro até hoje, você de vestido, pegando Pegando na a taça de tacinha de champanhe, disse, faça isso aqui, você precisa investir nisso. Era. Aí você assim, eu podia fazer um curso então para quem usa. Eu falei, curso, as pessoas reagem no startup. Eu falei assim, as pessoas de reagem precisam de alguém que faça por eles. Porque eles não querem parar para estudar, para entender como faz. Então, o curso tem que ser E útil. eu não conseguia ir, porque eu queria, eu lembro disso, eu lembro dessa conversa claramente. Eu trouxe para você um descrito. Você falou, mas eu não estou entendendo nada, tá tão técnico, tá tão tudo assim. Precisa ser um negócio mais simples. Eu preciso de uma linguagem que eu Eu não entenda. conseguia, eu só conseguia se não fosse um TCC, se não fosse uma dissertação, se não fosse uma tese, eu achava que não podia fazer. Eu acho que você não tem a chance, achava que você. Ai, tá, meu Deus, é muito bom. É muito bom. Acho que a gente precisa Achava, mas é semanal. até desse você apoiava e falei pra ela, vai, ela mudar a vida, viu? Não assistiu apoiar. Então, que eu achava antes que, assim, antes da terapia, eu achava que é o seguinte, a pessoa para fazer qualquer coisa, ela tinha que ter uma chance, um diploma. Se ela não tivesse com tudo organizadinho, ela não podia atuar. Uhum. O mundo hoje não é isso mais não, minha gente. Hoje a dica entrega resultado. Hoje é de multifunção, é de quem é multifuncional, quem é poliprofissional, é quem vai, sabe? E aí você trouxe muito isso para lá. Não precisa disso tudo, não. Eu lembro que você falou assim, você já sabe tanto em relação a isso, que não precisa mais. Você queria fazer uma faculdade. Não, você lembra que eu investi mais de 20 mil em curso de marketing, você me fez fazer uma promessa de ano novo, que eu não podia comprar mais um curso. Eu falei, se você comprar mais um curso, eu te Não, dou. mas eu comprei por causa de você. Exato. Não, eu preciso ter uma. Preciso ter um Eu achava que eu precisava ter um doutorado de Exato. marketing. Foi aí que começou. Aí eu comecei a te quebrar de novo nessa estrutura rígida Nossa, você me desmontou e mudou de novo, igual é. e a gente começou a organizar dentro de uma linguagem onde você já dominava, porém você não acreditava. Você tinha uma autossabotagem através dos estudos, porque a gente identificou que isso era crença sua. Você sempre utilizava estudar muito para fugir de alguma coisa. Você estava fugindo. Vou estudar mais, vou comprar mais um curso para poder fugir. Foi E mesmo. foi aí que a gente começou a organizar dentro de uma linguagem. Logo em seguida, você foi chamada para fazer parte da equipe da prefeitura. Você começou, e aí você começou a se soltar mais. Entrou na campanha. Aí veio a campanha, eu falei, não vai dar certo. Eu falei, vai sim, você vai. Eu falei, vou precisar de muita, na campanha vou precisar de muita ajuda. Você vai ajudar muito. Aí quando passou e deu certo, foi aí que essa validação que me deu. E isso foi te reforçando, né? Esse lugar de existência mesmo, de se permitir. E aí depois eu me disse, eu falei assim, não, vamos dar um. Não vamos ficar só em prefeitura, não. Vamos dar esse olhar, porque você tem muito mais para oferecer. Eu te disse, você tem muito mais para oferecer. Vem cá, vamos marcar umas fotos. Marcamos umas fotos, meu consultório não estava pronto. Meu celular antigo. O celular antigo. Cara, vamos, Sempre traz string aqui, as fotos ficaram no link. ficaram. E aí a gente fez as minhas fotos. A gente fez um vídeo Fizemos um vídeo de inauguração do seu. de inauguração. Nesse vídeo, você falou bem assim: olha, eu fiz aqui um textinho pra você. Eu falei, Blícia, não funciona assim, Blícia. Você lembra que eu tentei gravar com o texto? Não funciona assim. E a gente gravou. E daquele dia, você nunca precisou divulgar o seu trabalho. As pessoas te procuram. Aquele vídeo ficou tão fantástico, não foi até hoje. Depois a gente posta o link. Tá lá, ele ficou, foi o primeiro vídeo. Foi o primeiro E vídeo. aí, a partir daquilo, o povo amou. Amor. Começou a querer te contratar sem você dizer que estava fazendo aquilo. E aí você falava assim, "Sim, você vai vender?" Eu falei, vender o quê? Eu não sei nem o que eu tô vendendo. Como é que é? Eu vou vender? Eu falei, produto aqui, tu já fez. Ela bota esse produto no trem. Eu falei, não tenho, eu não sei. E quanto é, eu também não tenho ideia. E aí a gente foi estruturando. Aí foi chegando, né? E as coisas começaram a acontecer. É mesmo. E tá. E Nossa rápido. Senhora. E hoje a gente tá no podcast. E hoje a gente está aqui. Estamos mais nem só no Instagram, não. Agora a gente já tá no TikTok. Exatamente. Mas eu quero saber como é que você conciliou a tua vida pessoal para não perder a qualidade no meio de todas essas mudanças e essas conquistas. Você me ensinou, né, querida? Você me ensinou carga horária, tempo de qualidade, né? E o que que era prioridade? O que que é prioridade hoje na minha vida? Meu filho. Filho, bom, eu tenho um horário dele. O horário dele ninguém mexe, ninguém toca, ninguém trisca.
Se um dia ou outro eu não puder, eu tento compensar ali no final de semana, mesmo que eu não tenha essa intimidade por brincar, né, nem com criança, mas não sou brincar, nunca fui nem de criança, nem quando. Então, assim, o que eu faço? Compro Bob Goods, que eu gosto de pintar ali com ele, a gente vai jogar ludo, ou então vai brincar de mercado, coisas que eu fico ativa, porque senão vai ficar. Eu tenho tédio, né? Tenho tédio. Mas aí, fazendo isso, o resto eu tô liberada. E a parte que eu cuido de mim, que é que eu necessito dessa solitude, né? Você disse, eu preciso disso. Isso aí, se eu não fizer, eu viro um limão azedo. Você não dá conta. Eu não consigo. Então, de vez em quando, eu preciso ficar só, em silêncio. E Te recarrega. pelo menos um dia. Aí a gente tá conseguindo ali, ó, minha chefe. Eu falo, paz, pelo amor de Deus. Aí ela tá me dando os domingos agora. E domingo, filho, eu não tenho. Ninguém te acha. Ninguém te acha. Só cada um me acha. Eu interno mesmo, sabe? Se minha mãe ligar e falar, alguém precisa aqui na casa de volta, eu não posso. Hoje eu não posso ter contato. Hoje é meu dia de botar na tomada. Aí fico bem. Se eu não tiver isso, E você sabia que essa falta de consciência das pessoas gera muita rachadura, emocionalmente falando? Sabe, quem é daqui da região conhece a Ponte da Lapa, né? Se a gente observar nas laterais, ela tem um grande eixo, que é uma estrutura fixa, só que ela tem uns intervalos que são como se fossem lacunas pequenas. Que por conta da dilatação, aí o pessoal da engenharia aí entende a dilatação para não rachar. Emocionalmente falando, usando a analogia com a ponte, isso aí que você fez é construir uma ponte dando esses intervalos. Porque se a gente constrói uma ponte inteira somente sem essas lacunas, ela não sustenta, ela quebra. Quando a gente pensa numa rotina estruturada, a gente precisa pensar nesses intervalos, que são coisas prazerosas, aquilo que é extremamente essencial para a nossa sobrevivência. No seu caso, é esse isolamento. Você precisa desse espaço. Então, assim, o que que você está precisando? O que que eu estou precisando? e tem que encarar isso E mesmo, tem que né? encarar. Porque antes eu lembro até que eu pensava que isso, eu falava, ah, é preguiça. Não é, cara, é uma necessidade real, sua, mental. E detalhe, você tinha um pensamento tão acelerado de voltar para o trabalho que você fazia assim, eu tenho que estar produzindo. Eu dizia assim, Isso é de muita gente, viu? eu falei assim, mas parar é só o embolado fechado para tanto mais. Então a gente precisa disso aqui para voltar com mais qualidade. Eu sempre reforço, eu nunca vou te pedir para trabalhar pouco. E foi muito importante eu buscar uma profissional de reputação como você, porque assim, eu sou muito crítica em relação a. Já cheguei lá, você viu, né? A pessoa tem que estudar, tem que saber. Então, isso eu trouxe esse, né? Então, antes eu falei, Isso na pressão. então, eu falei, mas você sabe que estava aprendendo antes. Mas antes eu fui puxar a ficha e falar, não, deixa eu saber quem é, se ela realmente. Ah, foi investigada, é isso? Claro, deixa eu ver aqui o nível de hard que ela tem aqui, para eu poder ver se ela vai saber me ajudar nessa. Porque eu sou muito crítica nisso aí. E aí, quando eu confiei num nível que eu, como você disse, eu discordava. Nossa, tinha coisa que eu tinha certeza que eu não ia dar conta. E você dizia, não, é assim, e vai dar certo, e você vai fazer. Você me perguntava se eu tinha certeza. Você tem certeza disso? Porque eu li, não é? Então, Então, é dizer o quê? lugar de... E aí você falava, beleza, confiar, né? Confiar, vou fazer, só para mostrar aqui para ela depois que não vai dar bom. Mas aí dá bom. E aí você me ensinou muito nesse sentido, de fantasmas meus, muitos, cara, meu Deus, muitos, muitos, de coisas assim que eu achava que nunca que eu ia enfrentar, nunca que eu ia superar, que eu nunca tinha encarado. E que, tipo assim, no outro dia não ia haver vida se eu passasse, se eu fizesse aquilo. Eu achava, tinha nossa, de trauma de abandono, de coisas. Você fala, não, se eu passar essa noite aqui, se eu fizer isso que você tá falando, passar a noite, amanhã eu amanheço. Ó, eu tinha isso. Não, cara, eu amanheci mais viva, mais forte. E você criou um monstro. Porque hoje eu vou te falar, Asas. um monstro. Hoje é pouca coisa que me tira do. Tipo assim, beleza. Não, eu supero. Mas é Superou muita coisa recentemente. outra coisa. E superei, graças a Deus, com muita dignidade. Tenho muito orgulho disso. E tem muita terapia nisso. Com certeza. Muita terapia. Coisas que eu achava que vida e quem disse. Esperei. O outro lado, eu sempre falo que terapia é uma reforma. A gente tem tempo, porque Tem tem enquanto já. Já tem uma hora. Uma hora.
fecha 3 minutos aqui, a gente já vai ficar lá. Já vamos finalizar. Eu sempre falo que é como se fosse uma reforma. Você chega e vai falar assim: olha, a gente só tem essa parede aqui para pintar. Aí quando chega lá, aí tem um cano que tá estragado, aí tem o piso que fofou, e a gente começa a derrubar a parede, levantar a outra, Passa logo essa casa. antes de construir isso tudo de novo. Então a gente faz, mas lá é muito bacana. O dia que você chegou aqui na sua sala, que tava assim, um vão, você ficou colocando coisa e dando formato. Essa é a parte boa. Que a gente começa a decorar, deixar com a nossa cara. E você tá nessa fase do processo, né? De entregar com a sua cara, de ter terminado a obra, que é a mais difícil, todo o processo de conhecimento, de necessidade de olhar para os fantasmas, para as dificuldades, né? Para as dores que a gente passa, que são dores que muitas vezes é a gente que provoca e às vezes é resultado dos comportamentos das pessoas que convivem no nosso meio e da vida. A vida tem altos e baixos. Mas essa é uma fase muito gostosa. Eu tô muito nessa fase na terapia. É uma fase muito boa. Tanto é que eu falo que eu tô de manutenção. Mas não é opção deixar a terapia. Até porque eu costumo dizer que a gente precisa estar bem para oferecer o melhor. E ajuda demais, gente. A vida flui muito mais fácil porque você usa todas as ferramentas que você tem a seu favor, né? Que antes você tem bloqueios ali que às vezes tá ali, mas você não usa porque você não sabe como. Exato. E com a terapia ajuda demais. E por trás dos stories, assim, a gente chora. Tem dias que dá um cansaço, você não já teve isso, não? Porque já. Sim. Então, tem dias que a gente chora, tem dias que a gente fala assim, eu acho que eu não vou dar conta. Porque nós somos humanos, vai ter aqueles momentos que a gente não vai postar, né? Mas tem momentos que a gente precisa dar uma respirada para encaixar e voltar pro eixo. E Que é encarar a gente. que ter essas situações ruins faz parte da vida, faz parte que vai acontecer, aconteceu agora, passou, vai acontecer de novo em outra coisa. Exato. E isso faz parte. Você só precisa saber como lidar, né? Exatamente. Não é sobre o evento em si, mas é sobre como a gente lida com ele. E isso a gente aprende. Com certeza. Obrigada, querida. Muito obrigada. Você Que fez seja um sucesso, já é um bem além, sucesso. bem além. Parabéns mais uma vez pela coragem disso aqui. Que momento lindo. Eu fico muito grata de estar aqui, de abrir um pouquinho das nossas vulnerabilidades. Nós abrimos aqui, viu? Muito. Até demais. Então é isso. Foi lindo. Parabéns. Que Deus continue te abençoando. Você é a luz, toda a sua equipe, né? Você está no caminho certo. Se eu criei um monstro com asas, minha filha, o céu é o limite. Muito bom. Obrigada, minha gente. Até o próximo. Vocês viram? Deu calmo. Tem mais, hein? A gente daqui, um mês, Robson, como é? Uma vez por mês, né? A gente combinou? A gente vai ver aí. Ninguém sabe, né? Assim, tudo que acontece aqui. Ficam fora dos stories, né? Obrigada, pela audiência de vocês. Clica aqui, compartilha, se inscreve no canal. Simples, né? Acho chique isso. Se inscreve no canal, clica, compartilha. E é isso. Com a gente vai ter muita coisa.